Olá, queijólatra! Seja muito bem-vindo. Eu sou Elvio Rocha, um apaixonado por queijos, e no programa de hoje nós vamos falar sobre os queijos brasileiros. O intuito deste programa é apresentar para vocês os queijos brasileiros, mostrar quantas preciosidades nós fazemos aqui. A gente nem se dá conta, né? Não é divulgado. Então, a gente vai mostrar para vocês cada um dos principais queijos produzidos aqui no Brasil. Nós não vamos, nesse primeiro momento, nos aprofundar em cada um deles. Vai ser um panorama geral da produção de queijos aqui no Brasil. Provavelmente, o primeiro queijo feito aqui no Brasil foi no ano de 1532, quando chegaram aqui em São Vicente um rebanho bovino. A data muito importante para a história do nosso queijo é a do ano de 1760, quando o Marquês de Pombal assinou uma carta declarando a expulsão dos jesuítas aqui do país. Em um convento de Salvador, foi deixado um registro de 1.660 peças de queijos que esses religiosos deixaram para trás. É interessante pensar, né? A gente sabe que o conhecimento da fermentação, né, sempre esteve nos conventos, sempre esteve com esses religiosos, né? Os trapistas, né, por exemplo, e eles não deixaram de colocar em prática esse conhecimento aqui no Brasil. Vamos lá, mais uma data, hein? Vai seguindo aí a cronologia. Agora, a primeira queijaria do Brasil foi fundada em 1888 pelo Dr. Carlos Pereira de Sá Fortes, no sul de Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira. Ela se chamava Companhia de Laticínios da Mantiqueira. Como eu disse, nós vamos dar um panorama geral, mostrar para vocês quais são os principais queijos produzidos aqui no Brasil. Então vamos lá, hein? Aqui no Amazonas, a gente tem o queijo manteiga e o queijo de coalho. Na Ilha do Marajó, nós temos o queijo do Marajó, tem até um exemplar dele aqui, feito com leite de búfalas. Vou ficar parecendo a moça do tempo agora, mas eu tenho que apontar aqui no mapa para vocês, né? No Ceará, a gente tem a predominância do queijo de coalho, ok? Na Paraíba, nós temos o queijo de coalho, o queijo manteiga lá da região do Seridó também, não é isso? Em Alagoas, nós temos também o queijo de coalho e em Sergipe, nós temos o requeijão do norte e também o queijo de coalho. Todas essas regiões produzem vários outros tipos de queijo. Não quer dizer que eles só produzam estes tipos de queijo, né? Que a gente falou aqui, o queijo de coalho, o queijo de manteiga, o requeijão do norte, não é isso? Eles produzem outros tipos de queijo, mas os característicos, os que são considerados artesanais, que nasceram ali, são esses que eu disse para vocês. Vamos lá, descendo mais um pouquinho, chegamos aqui na Bahia. Na Bahia, o que a gente tem, além de um carnaval e de um povo maravilhoso? Nós temos o requeijão do norte e também temos o queijo de coalho. Chegou a vez dela, a minha, Minas Gerais. Quem te conhece não esquece jamais. Ô terra! Deixa eu falar, o principal queijo de Minas Gerais é o queijo Minas artesanal, se não o principal, o mais conhecido, né? Ele está na canastra, no cerro, no Campo das Vertentes, no Triângulo Mineiro, ele está bem disseminado ali no estado, né? Mas a gente também tem o requeijão do norte de Minas, nós temos o parmesão do Vale do Suaçuí, no noroeste do estado, nós temos a cabacinha do Vale do Jequitinhonha, nós temos o queijo da Mantiqueira, o queijo de Alagoa, né, um queijo duro que muito se assemelha com o parmesão, e um monte de queijarias, de queijos sendo desenvolvidos e tudo mais, né? O queijo não para, pessoal. O queijo se desenvolve e leva as pessoas, as culturas junto com ele, não é mesmo? Agora São Paulo.
a locomotiva do Brasil. Ê, trem bom, hein? Pessoal, aqui em São Paulo a gente tem o queijo porungo, que parece um pouco com uma cabacinha, uma massa filada. Temos o requeijão do Vale da Ribeira, mas o mais interessante que está acontecendo aqui são as queijarias inovadoras. Quantas queijarias surgiram, né? O quanto esse pessoal está agregando para o cenário brasileiro de queijos, não é verdade? Com inovação, com releituras e tudo mais. Qualquer tipo de queijo, de qualquer matriz leiteira que você queira encontrar, aqui em São Paulo tem. E todos com ótima qualidade. E nos Goiás? O que tem lá nos Goiás de queijo artesanal? Nós temos lá o queijo cabacinha e temos também o requeijão moreno. Volto a dizer, todos os estados produzem vários queijos. Estes que eu estou falando aqui com vocês são os que foram catalogados, que tem algum estudo já que esse queijo nasceu ali, que ele tem uma história, correto? E no Mato Grosso do Sul, pessoal, lá no Pantanal, na região do Pantanal, o que a gente tem? Tem um queijo curado e tem um queijo Nicola, ou seja, o queijo também está presente ali. No Paraná, o que tem de queijo lá que é mais conhecido? Nós temos o queijo colonial, né, que é feito na zona rural, em grande parte, não é isso? Ele seria para o paranaense assim como o queijo Minas artesanal é para o mineiro, entendeu? É o queijo que é feito lá na roça, em pequena escala, pequenas produções. Só lembrando, hein, pessoal? Eu estou dando um panorama geral aqui dos queijos brasileiros, correto? A gente não vai se aprofundar em nenhum deles agora, nesse momento, mas eles terão a sua oportunidade, tá joia? Chegando em Santa Catarina, quais são os queijos brasileiros que tem lá em Santa Catarina? Tem um que chama coquese, parece um pouco com requeijão. Tem o queijo do diamante, tem o queijo colonial, tem um tal de queijinho muito interessante, queijo serrano, né, que é feito nas serras, e tem o queijo do contestado. Barbaridade, guri! E lá no Rio Grande do Sul, quais são os queijos que a gente tem de maior expressão lá? É o queijo serrano e o queijo colonial. Bem, eu espero que eu tenha contribuído, né? Que vocês tenham percebido quantos queijos existem, né? E tem muito mais, tem muito queijo que ainda está sendo estudado, está sendo caracterizado, né? O Brasil será também um celeiro de queijos muito em breve. Escrevam o que eu estou dizendo. Para vocês terem noção de quanto espaço ainda há para que cresçamos no queijo, um consumo per capita aqui anual de um brasileiro gira em torno de 5,5 kg de queijo. Um europeu, por exemplo, né, que tem a cultura do queijo ali mais próxima dele, né, e esse é o nosso trabalho, levar o queijo, a cultura do queijo até vocês, ele consome acima de 20 quilos de queijo por ano. Imagina o nosso país, com o nosso território, com as nossas condições climáticas, com esse povo maravilhoso que a gente tem, quantas coisas boas a gente vai poder produzir aqui, quanto queijo diferente, quanto queijo com identidade, com sabores extraordinários que só nós temos aqui. Queijólatra, vocês devem estar acompanhando mais ou menos o que está acontecendo no cenário queijeiro aqui no país, né? Vocês viram quantos queijos a gente tem e outros que nós nem dissemos aqui, várias queijarias produzindo coisa nova todo santo dia, muitas lojas, né, especializadas em queijo surgindo aí no país. Isso é muito bom. Você já percebeu isso na sua região, na sua cidade? Muita gente empreendendo no queijo, né? E isso vai fazer com que o queijo possa chegar mais fácil até você. Mas compete a você
entender quais são os queijos brasileiros, o que é um queijo de qualidade, para você fazer a sua escolha da melhor forma possível, para que você possa também estimular esse setor, para que ele possa crescer, para que ele possa trazer riquezas, para que ele possa trazer mais sabor, mais qualidade para a mesa de cada um. Outro ponto muito importante, não só no queijo, mas também aqui e principalmente aqui, é a participação da mulherada. As mulheres fazem um trabalho extraordinário no queijo, de invenção, de qualificação, de gestão, geralmente, né, dos pequenos produtores. O marido cuida ali do gado, da ordenha. Quem faz o queijo é a mulher, grande parte das vezes, ou às vezes ela é a queijeira, ela que desenvolve ali as receitas, as tecnologias, melhora um produto, as embalagens, né, com aquele toque feminino que é muito importante. Então, para que vocês saibam, as mulheres estão fazendo um trabalho maravilhoso, fundamental, essencial no mundo do queijo. Aqui no Brasil, nós temos grandes mulheres à frente do queijo que estão desenvolvendo trabalhos excepcionais. Hoje, você já teve a oportunidade de conhecer vários queijos brasileiros. São queijos nossos, desenvolvidos por nós, que trazem as nossas características. Outra coisa importante é entender que o queijo é um coringa, ele pode ser usado em qualquer refeição. Você não precisa comer queijo só no café da manhã ou só no lanche, né? Você pode gratinar, você pode até assar, né? A gente tem o exemplo do queijo coalho que a gente assa ali, você pode jogar em cima de uma salada. Enfim, o queijo é um alimento muito versátil e que vai, muito em breve, trazer uma evolução muito grande para o nosso país. Pois bem, estamos aqui no final do programa. Eu espero ter podido contribuir com vocês, né? A ideia foi realmente traçar um panorama, né, do queijo aqui no Brasil. Falamos um pouquinho de história, um pouquinho de queijo de cada região, das inovações, né? O queijo não para no Brasil, pessoal. O movimento está só crescendo e vai trazer ainda muita coisa boa para a gente. Se você gostou desse programa, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para você receber as nossas notificações, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família. Só com a nossa união nós vamos poder transformar o Brasil numa nação queijeira. E isso é possível. Eu conto com vocês. Na próxima semana, nós vamos começar a aprofundar o nosso conhecimento em cada queijo dessas regiões. Nós vamos falar de todos e você vai conhecer um a um. Muito obrigado, até a próxima semana.